Mateus capítulo 5, versículo 9. Mateus capítulo 5, Jesus começa a ensinar sobre, ensinar para as pessoas princípios de relacionamento e de vida. Sermão do Monte, né? Ele viu uma multidão, ele sobe no monte com os seus discípulos chegam perto dele, se assentam e ali começa a ensinar as pessoas sobre princípios do bom viver, princípios do relacionamento, princípios de vida. É importante que você entenda que o Sermão do Monte, ele está falando de mim e de você e como Deus quer que nós vivamos. Quando você compara o Sermão do Monte, por exemplo, com os 10 mandamentos, você vai ver que o que difere os 10 mandamentos? É que nos 10 mandamentos, o Senhor ensina nos 2 primeiros versículos, ou nos 2 primeiros mandamentos, como adorar a Deus e adorar tão somente a Deus. Ele reivindica para ele toda adoração, toda celebração, todo amor, que nós devemos ter um amor que não concorre. Ele pede isso. Mas os outros 8 versículos, ou os outros 8, 10 mandamentos, ele fala sobre os nossos relacionamentos, sobre a nossa vida, sobre o nosso comportamento com o outro e conosco. O Sermão do Monte vai falar exatamente do relacionamento meu com você. Você vai ver que lá no versículo 13 ele vai dizer: felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois dos tais é o reino dos céus. E assim diante ele vai ensinando. E no versículo 9 ele diz: felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como filhos. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. E Lucas capítulo 10, do verso 5 ao verso 6. A gente pode colocar o 7, não tem problema. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Põe a mão na sua cabeça e a mão no seu ventre e diz assim: Senhor meu Deus, eu quero receber esta palavra. Por isso, Pai, abre a minha mente, o meu espírito, torne sensível, sedento e me capacite a compreender, a absorver e a aplicar a tua verdade, em nome de Jesus. Amém? Família e lar é um lugar de paz. Estamos no mês da família e a gente tem procurado ministrar para a família. Nós vamos fechar o mês, acho que no domingo do dia 26, vamos ceiar. Eu quero que você traga a sua família para nós cearmos no dia 26 de maio. Né? O culto, acho que o último culto é dia 26, e a gente vai celebrar com uma ceia de família. Amém? A palavra de Deus diz que quando do nascimento do Senhor Jesus Cristo, um anjo apareceu aos pastores que estavam no campo, e junto com eles, ou seja, com esse anjo que apareceu, uma multidão de outros anjos, como um exército, um imenso exército celestial, e eles cantavam hinos de louvor a Deus, que dizia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra para as pessoas a quem Ele quer bem. O profeta Isaías profetizou sobre o nascimento do Messias, Jesus, dizendo que ele seria chamado e conhecido como Príncipe da Paz. E Jesus, antes de ir para a cruz, disse aos seus discípulos e a todos aqueles que creem nele,
lá em João 14:17, dizendo: deixo-vos a paz. Não, João 14:17. Ou eu errei ou você errou. NTLH. Não, então fui eu que errei aqui. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Deixo-vos a minha paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. O que significa, ou qual o significado da palavra paz? Paz significa tranquilidade, confiança, despreocupação, serenidade, mansidão e segurança. Isso é definido no nosso dicionário. No hebraico a palavra é shalom. Nós costumamos falar shalom. Mas shalom não é somente a paz do Senhor, como uma frase, a paz do Senhor, mas significa tudo de bom. O que está nessa frase é que Deus, e você está desejando, quando diz shalom para alguém, que você está desejando tudo de bom que uma pessoa pode ter, pode sentir, o melhor estado de equilíbrio físico, emocional e espiritual que uma pessoa pode alcançar. Então, quando você está dizendo shalom, você não está desejando só paz do Senhor, não é? Mas tudo que embute, tudo que define o que é bom, o que é equilíbrio, o que é santo, ele está desejando tudo de melhor. E no grego, essa palavra paz significa, tem o nome de eirene, e quer dizer justeza. Justeza quer dizer equilíbrio entre os dois pratos da balança. Não é assim, nem assim, mas é o equilíbrio, não é? Como balança, símbolo de justiça, paz, justeza, porque onde há justiça, há paz, não é? E isso quer dizer não somente o equilíbrio na balança, mas também quer dizer saúde, prosperidade, bem-estar, bom relacionamento entre os seres humanos e Deus e entre os homens também. Então, paz é algo muito profundo e que não pode ser compreendido com a mente humana. A família que leva o nome de Cristo, e isso tem a ver comigo e com você, nós devemos exercer a paz, não a paz do mundo, mas exercer a paz de Cristo todos os dias. Dentro de casa, dentro da nossa casa, a paz deve ser visível, não é? Entre os cônjuges, entre pais e filhos, entre filhos e pais, porque é assim que Deus quer que nós vivamos. Essa foi a promessa do Senhor Jesus, que Ele nos deixaria a sua paz, mas não a paz como o mundo define, mas a paz dEle, a paz que está no coração, a paz que define quem Ele é, príncipe da paz. Uma família, ela reflete muito o que a governa. Uma família reflete muito o que a governa. E aí a gente precisa saber o que é que governa a nossa casa e a nossa família. Por exemplo, se ela é governada por Deus e pela sua palavra, então existem princípios que vão refletir o quanto ela é governada, ou existem valores, ou existem elementos, não é? Que governam essa família, e um deles, virtudes que governam e que direcionam essa família, e uma delas é a paz. Mas a paz, ao contrário do que muitos pensam, ela não é tão simples. Tanto que o Senhor Jesus diz: felizes são aqueles que trabalham pela paz. Então a paz é algo que exige trabalho, que exige esmero, que exige
dedicação que exige que eu e você reflitamos todos os dias e pensemos na manutenção dessa paz. O que nós podemos fazer para obter ainda mais da paz de Deus e o que nós podemos fazer para não perder a paz que nós temos e essa paz de Deus. Então, uma família, quando ela é governada por Deus e pela palavra de Deus, ela luta e ela se esforça pela paz e busca preservá-la. O cristão precisa ter isso no seu coração. Sabe, amados, eu sempre falo o seguinte: a vida cristã, ela é uma carreira. A vida cristã, enquanto o Senhor não nos chama para a glória, enquanto nós não encontramos com Ele nos céus, nós precisamos entender que nós estamos numa carreira e existe uma ascensão. A gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Deus, e nós temos que revelar, demonstrar, mas não somente revelar e demonstrar, mas desfrutar das virtudes e do fruto do Espírito, dos dons que Deus tem nos dado. Nós não somos religiosos, nós não somos alguém que frequenta uma igreja, nós somos alguém que tem um relacionamento com Deus, tem uma vida de excelência com Ele, e Ele nos vai impregnar em nós valores, princípios e virtudes que são transferíveis dele para nós, na nossa vida, para que a qualidade da nossa vida melhore. O Sermão do Monte, ele está tratando exatamente disso. Numa boa parte, numa grande parte do sermão, ele está falando exatamente disso. Se eu quero ter a vida que Jesus disse em João 10:10, que ele veio para que eu e você tenhamos vida e vida com abundância, nós precisamos olhar para o Sermão do Monte, ler, decorar, aplicar, entender o Sermão do Monte e usar ele como um trilho na nossa vida, como base e princípio da nossa vida. A família que é governada por Deus e pela sua palavra, ele luta. Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: no que depender de vocês, façam todo o possível para viver em paz com todas as pessoas. E isso inclui principalmente a minha família. No que depender de mim, no que depender de você, nós temos que fazer todo o possível, tudo o que é possível para que eu e você estabeleçamos a paz dentro do relacionamento familiar, dentro da família. E isso ele está dizendo de um esforço, de algo que exige um pouco mais, porque dentro de casa é o lugar onde é mais difícil de testemunhar, porque dentro de casa todo mundo te conhece com roupa, todo mundo te conhece com maquiagem, mas todo mundo te conhece sem roupa e sem maquiagem. Dentro de casa é um lugar difícil porque a nossa tolerância é zero com o outro. Às vezes a tolerância da esposa é zero com o esposo, do esposo é zero com a esposa, do casal é zero com os filhos, dos filhos é menos zero com os pais. Não é fácil estabelecer a paz dentro de casa. Por isso ele diz, nós temos que lutar e temos que nos esforçar pela paz e buscar preservar essa paz. Hebreus capítulo 12, verso 14 diz: procurem a paz com todos e se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém viverá, ninguém o verá. Procurem ter paz com todos, caminhem na paz, propaguem a paz. Dentro de casa é um lugar de paz, deve ser um lugar de paz e um lugar de vigilância pela paz. E quando eu falo de vigilância, eu quero dizer para você ter na sua mente o Éden. O Éden era o lugar mais seguro do planeta Terra. Mas mesmo lá, Satanás entrou e tirou a paz, e roubou a paz, e aniquilou a paz daquele casal, desequilibrou aquela família, destruiu os sonhos daquele casal, e até o sonho de Deus com aquele casal. Deus teve que postergar esse sonho, Deus teve que trabalhar nesse sonho, prometendo a ele que o descendente da mulher o destruiria.
Então, não pense que a sua casa é um lugar 100% seguro. Porque quando você pensa que lá está totalmente seguro, de repente um filho que vem da rua, uma mulher que não, a sua esposa que não teve um dia legal no trabalho, você que não teve um dia legal, e de repente você entra, estraga e acaba com a paz, acaba com o relacionamento, acaba com a convivência, e vai todo mundo dormir de bico virado, e aí fica uma semana sem se falar, um não olha para a cara do outro, e aí saem palavras de morte muitas vezes. Nós temos que lutar pela paz. A paz, nós lutamos por ela no trabalho, nós lutamos por mantê-la nos estudos, quando nós estamos na roda de amigos, na faculdade, no colégio, aonde estivermos, em todos os lugares, no relacionamento entre os irmãos, na igreja, na IC, a gente tem que trabalhar pela paz, porque às vezes a gente encontra uns irmãos difíceis, e quando eles não são difíceis, nós é que somos. Então a gente precisa lutar pela paz, como filhos de Deus e filhas de Deus, como igreja do Senhor, família que invoca o nome do Senhor, nós precisamos estabelecer a paz. A família que leva o nome de Cristo deve ser consciente de que a relação se estabelece e se conserva pela paz do Senhor no coração de cada membro. E isso reflete, não é, na qualidade, ou reflete a qualidade relacional da família, ou desde o maior até o menor. A segunda coisa que eu vejo numa família que é governada por Deus e sua palavra, é que ela tem a paz como o árbitro, o juiz da relação na família. A paz é o juiz, aquele que julga os conflitos, que julga as opiniões, né? Que julga as divergências que muitas vezes existem, que tira a competitividade ou a competitividade, que arranca esse espírito de adversários que muitas vezes existe dentro de casa. Eu estou falando do cunho familiar. Nós precisamos entender. Colossenses capítulo 3, versículo 15 diz que a paz de Cristo, que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões, pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo e sejam agradecidos. Ele fala, olha, que a paz de Cristo não é a paz que você julga ser paz, mas a paz dele. Isso você precisa pensar no caráter, no temperamento, no comportamento, nas respostas, nas decisões que o Senhor Jesus tomou e como ele decidiu em cada ação que veio contra ele, como que ele respondeu a essas ações. Ele diz que a paz que Cristo dá, dirija vocês nas suas decisões. Algumas traduções dizem, seja o árbitro, né? Pois foi para essa paz que Deus os chamou, a fim de formarem um só corpo. Dentro da nossa casa, no seio da nossa família, nós vamos ter o conceito de corpo. Nós somos uma família e nós precisamos entender isso. Filipenses capítulo 4, versículo 7, diz assim: e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará, e a paz de Deus, que ninguém consegue entender, guardará o coração e a mente de vocês, pois vocês estão unidos com Cristo. Guardará o coração e a mente de vocês. É a paz. O que é que protege o meu coração? A paz. Quando eu estou em paz, eu posso dizer não para uma coisa que não vai edificar a minha vida. Quando eu estou em paz, eu estou em segurança. Em segurança para dizer sim, em segurança para dizer não, em segurança para dizer vamos, em segurança para dizer não vamos, em segurança para fazer fazemos, em segurança para dizer não fazemos. E ele diz
que a paz de Deus que ninguém consegue entender. E de fato, a paz de Deus não é para ser compreendida, mas ela tem um papel de guardar o nosso coração e a nossa mente, para que a nossa mente não fique agitada, atribulada, para que nós não venhamos a pensar e tomar decisões que não devem ser tomadas. Quando a paz de Cristo está no nosso coração, o Espírito Santo tem liberdade e sabe que daremos ouvidos e voz para Ele dirimir os nossos conflitos e questões na família. Não agimos com injustiça e parcialidade, porque não agiremos somente com o coração, mas principalmente com a palavra de Deus. Sabe, nós como pais, a gente precisa entender, por exemplo, pais que têm um filho só, eles correm o sério perigo, né, de terem um filho reinando sobre eles por causa do medo. Medo de perder o filho ou a filha, medo que ela vá embora de casa, medo que ela não ame mais ele. Eles vivem debaixo de um fantasma, vivem debaixo de um medo desnecessário. Por quê? Porque se é ensinado na palavra, ela vai entender, ou ele vai entender que deve honrar os seus pais. Mas os pais, quando tem mais de um filho, tem 2, ou tem 3, ou tem 4, né, ou como Jacó tem um monte, a gente corre o risco de ter preferências. Jacó, por exemplo, teve José como filho preferido, e com isso traumatizou 11 filhos, porque Jacó, ele preferiu José, e os irmãos geraram um ciúme. Quantas vezes, amados, nós agimos assim? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós como pais precisamos entender que amar os filhos, nós devemos amar em igualdade e potencialidade idêntica de amor. Mas tratamento com os filhos é diferente. Nossa, pastor, o senhor está me dando ser parcial com meu filho? Não. Deixa eu explicar para você. Eu tenho um tratamento com a fé. Eu tinha, antes do meu filho casar, quando eles eram mais novos e moravam comigo, com a gente, principalmente o Cadu. E um dia o Cadu chegou para mim e falou assim: pai, o senhor pega muito pesado comigo. Às vezes o senhor pega pesado comigo e não pega pesado com a Fernanda. Às vezes o senhor fala uma coisa para mim, mas o senhor não fala a mesma coisa para a Fernanda. O senhor fica pegando pesado comigo. E eu falei para esse filho: vem cá, a Fernanda é uma menina, é uma moça, e ela nasceu para ser mulher de um homem, mulher de alguém, esposa de alguém. Ela não carrega em si a responsabilidade de ser provedora de uma casa. Ela tem que ser uma boa esposa, se for ter filhos, uma boa mãe, uma boa educadora, uma boa serva do Senhor. E ainda que ela vá trabalhar fora, ok, mas ela foi criada para isso. Agora, você está sendo criado para ser caba macho. Você é provedor de uma casa. Você vai ter que trabalhar cedo, você sair cedo, você vai ter que trabalhar, você tem que família para educar, você tem que dar de comer a sua casa. Você é o cara que vai sustentar a sua casa. Então com você eu pego pesado para você criar músculo e caráter santo. Quem me entendeu? Quando você cria filho e filha igual, desculpa, alguém vai te fazer chorar. E se você procurar na palavra, ela ensina exatamente que é assim que se educa filho. Filho a gente ensina para pegar no machado, para pegar no cajado, para trabalhar, para levantar cedo e pular da cama e trabalhar. É por isso que tem mãe que tem filho com 40 anos e fica lá no videogame, né? Velho sentes, o adulto sentes. Não, filho homem tem que ralar, tem que fazer. Sabe por quê, amados? Porque é assim a vida. Se você nasceu homem na sua casa, filho do seu pai, Deus te deu um privilégio. Você já nasceu para ser cabeça de uma família no futuro. Então você tem que aprender. Eu assisti um filme da Idade Média, eu não me lembro se era, está falando da monarquia sueca, eu não me lembro agora. Eu sei que todas as vezes que o pai ia para a cidade, colocava o cavalo, ia governar, né, saía do palácio, colocava o cavalo, o filho ao lado dele
no cavalo, e ele ia com o filho. Um dia o filho já era um adolescente, falou: pai, por que o senhor me leva todas as vezes que o senhor sai para olhar o povo, para ver o povo, para andar para as aldeias? Por que todas as vezes que o senhor faz isso, o senhor me leva? Eu não quero mais ir para a aldeia. Ele falou assim, um dia ele falou: filho, está vendo todo esse povo que você vê assim? Está vendo? Sim. Um dia você vai governar, e você precisa saber o povo sobre o qual você vai governar e saber como governar. Então aqui na rua você conhece o povo, lá no palácio você aprende a governar. A gente precisa saber educar filhos, e quando nós temos a paz de Cristo no nosso coração, a gente tem esse equilíbrio, a gente faz na direção do Espírito. Amém, amados? A gente julga pela paz, pelo árbitro, pelo juiz, que é a paz que está dentro do nosso coração. Nós precisamos fazer isso, estabelecer essa paz em nós e na nossa família. Uma família que é governada por Deus e pela sua palavra, ela tem a mente de Cristo, do Espírito que gera a paz. Quando você pega Gálatas capítulo 5, e você vai ver sobre o fruto do Espírito, a partir do verso 22, você vai ver que está lá um item chamado paz. O Espírito promove a paz, mas o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz. É fruto do Espírito a paz. Então, se você tem o Espírito, e eu acredito que você tem a paz. E nós precisamos entender que a família deve ter a mente, que tem a mente de Cristo, ela e do Espírito, ela gera essa paz, ela desenvolve essa paz, ela aprende a desfrutar dessa paz, ela se delicia com essa paz dentro de casa, faz da sua casa um ambiente de paz, um ambiente de pacificação. Todos trabalham pela pacificação. Romanos 8, versículo 6 diz assim: as pessoas que têm a mente controlada pela natureza humana acabarão morrendo espiritualmente, mas as que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Mas as pessoas que têm a mente controlada pelo Espírito de Deus terão a vida eterna e a paz. Amados, nós precisamos da paz todos os dias. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 16, lemos: como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Mas nós pensamos como Cristo pensa. Nós temos a mente do Espírito. Então nós precisamos desenvolver isso. Nós precisamos procurar conhecer, investir tempo para conhecer esse Deus, saber e usar a sua palavra para que a gente possa desfrutar da paz que excede o entendimento. Não é a paz que o mundo dá. Não pense que essa paz é a paz que o mundo dá, porque não é. A paz do mundo é uma falsa paz. Você sabe como que a Rússia, não é? A Coreia do Norte, a China, os Estados Unidos estabelecem a paz? Eles têm uma mesa e ficam com o dedo no botão aqui, ó. Você não atira em mim, eu não atiro em você. Se você apertar o botão, eu aperto o meu. Aí, quem pode mais chora menos. Eles estão pouco se importando comigo, com você, quem é que vai morrer. Eles querem o poder, mas isso não é paz. Isso é medo. Eles também têm medo de morrer. Então eles preferem matar do que morrer. Aí, olha, estabeleceu-se a paz. Eles fazem tratados de paz, porque não existe paz. Por quê? Porque nos bastidores está um detonando o outro, um matando o outro, um colocando espião no governo do outro, informantes no governo do outro. Não existe paz. Não dormem tranquilo. Mas a paz do Senhor é diferente. Quando nós temos a mente de Cristo, nós pensamos do mesmo jeito que o Senhor. Não deixe que o velho modo de pensar dirija e governe a sua vida ou as suas atitudes, e venha trazer descontrole e sofrimento para você e para a sua família. Ter a mente de Cristo é ter a paz de Cristo no nosso espírito e no nosso coração.
é pensar e agir pelo Espírito Santo, para buscar agradar o coração de Deus, ter a família nele, desfrutar da paz dele, que ele nos dá todos os dias, que ele nos concede todos os dias. Nós precisamos buscar essa paz. Uma família que é governada por Deus e pela sua palavra, ela toma posse da paz e da bênção que Jesus oferece. Isso é algo tremendo. Vou repetir, João 14, 27, agora eu acho que eu acertei. Anota aí, João 14, 27. Só errei num número. Deixo com vocês a paz. É a minha paz que eu lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Olha que coisa interessante. Jesus, antes de ir para a cruz, ele chama os seus discípulos e diz: eu vou deixar com vocês a paz. Mas ele fala: mas não é a paz que o mundo dá, eu vou deixar para vocês a minha paz. A paz que eu tenho é a paz do Espírito que habita em mim. Eu não vou dar a paz que o mundo dá. Não fiquem aflitos, não tenham medo. Fiquem tranquilos, porque eu vou dar essa paz para vocês. Aqui eu quero falar uma coisa para você. Todos nós esperamos um dia em que o mundo, este mundo, tenha uma paz global. E a gente está vivendo um tempo, porque nosso relógio é Israel, nosso relógio é a Palestina, né? Eu estou olhando para trás, mas eu não sei se geograficamente fica para cá, né? Então, mas a gente tem, o nosso relógio é a Palestina. E a gente olha para lá, olha, está em guerra, Jesus está voltando. Daí você vai lá no YouTube, você vê um monte de pastores falando: olha os sinais do tempo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Desde que Jesus partiu dessa terra, está todo mundo de olho nos sinais. Desde Jesus que se ouve falar em guerra, em tremores, em vulcões, em catástrofe, em mortes em massa. Desde o tempo de Jesus que você ouve falar de desgraça, de doença. Nossa geração viveu a quinta pandemia, ou seja, de morte em massa. Nós vivemos a quinta pandemia. Desde que o mundo é mundo, não é? Desde, vamos falar de Jesus, nós tivemos 5 grandes pandemias. Essa é a quinta, se eu não estou enganado, a quarta ou a quinta pandemia que mata gente em massa. E aí é o fim do mundo, outro é o fim do mundo. Eu vou falar uma coisa para você, preste atenção no que eu vou falar. Quando você ver o mundo em paz, numa paz tranquila, todo mundo tranquilo, todo mundo light, todo mundo zen, essa paz não é de Cristo. Quem vai promover essa paz é o anticristo. Essa não é a paz de Cristo. Cuidado com o que você está vendo, porque essa não é a paz de Cristo. O mundo vai virar uma guerra global, um tumulto, eu não sei a época, não sei a hora, não sei o dia, e aí o anticristo entra para estabelecer a paz e vai ser o homem da paz. E aí muitos cristãos vão dizer: olha, agora sim, agora nós estamos em paz. Mas logo em seguida vai ter uma perseguição miserável. Porque Satanás não conhece paz. O anticristo não conhece paz. Ninguém do inferno, nenhum dos seus asseclas sabe o que é paz. Eles vieram para matar, roubar e destruir. E ninguém pode matar em paz, roubar em paz e destruir em paz. Então nós precisamos entender o que a palavra de Deus nos diz e o que a palavra de Deus nos ensina. Mas eu e você temos que estar preparados e em paz para encontrar com o Senhor. A nossa vida não é procurar sinais de quando Jesus volta, porque Paulo esperava os sinais da vinda de Jesus e a volta de Jesus para a sua época. Já passaram mais de 2000 anos e Jesus não voltou, desde que ele ascendeu ao céu. E eu não sei, nem você sabe o dia que Jesus vai voltar, mas toda aquela geração
já foram se encontrar com o Senhor. E é bem provável que eu e você, não é, nos encontremos com o Senhor antes da volta dele. Sabe por quê? É fácil de fazer uma continha. São mais de 7 bilhões de pessoas espalhadas pelo mundo. E enquanto o Evangelho não for pregado a todas as criaturas desse mundo, a todo ser humano, Jesus não vai voltar. Não, mas agora a gente tem a internet, não importa. Mas enquanto uma pessoa, ela não receber o Evangelho, Jesus não volta. Porque ele não é injusto, ele é justo. Todos terão que ouvir. São mais de 7 bilhões de pessoas. Tem gente que nunca ouviu falar de Jesus em pleno século 22 e com todo o avanço tecnológico, porque tem gente no meio do mato, tem gente naquela Amazônia, tem gente nesses matos afora, e aonde quer que tenha um ser humano, enquanto o Evangelho não chegar até ela, enquanto ela não ouvir falar de Jesus Cristo, Jesus não volta. Ele não vai voltar, porque foi ele quem disse isso. Esse Evangelho será pregado a toda criatura, depois virá o fim. Como Jesus vai fazer? Não sei. Como o Espírito Santo vai fazer? Também não sei. Eu sei que ele vai usar os filhos dele, a igreja dele, toda a tecnologia possível para fazer isso acontecer. Mas Jesus pode voltar amanhã. Mas se ele voltar amanhã, é porque todo o Evangelho foi pregado a toda criatura. Mas nós estamos acreditando em coisas que nós ouvimos no YouTube, e as pessoas estão perdendo a paz, estão ficando desesperados. Crente está entrando em crise de ansiedade, crente está entrando em depressão, crente está ficando, será que Jesus vai voltar? E se ele voltar? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você pode fazer essa oração: Senhor, se o Senhor quiser voltar, eu sei que o Espírito de Deus me preparou para me encontrar com o Senhor. Mas se o Senhor também quiser me levar, eu sei que o Espírito do Senhor também me preparou para me encontrar com o Senhor. Porque a palavra de Deus para Israel é: prepara-te, ó Israel, para encontrares com teu Deus. E a palavra de Jesus, lá em Filipenses, 1 Filipenses 5:23, é que o nosso espírito, alma e corpo seja encontrado irrepreensível para a volta do Senhor Jesus. Então o que nós precisamos ter no nosso coração? Essa convicção. É isso que nós temos que fazer. Viver como se Jesus fosse voltar daqui a 1 segundo, e trabalhar e construir como se ele fosse voltar daqui 1000 anos. Essa é a nossa vida. E em cima disso, ter a paz do Senhor no nosso coração. Olha, você não tem medo dos sinais? Lógico que eu tenho. Se estourar uma guerra, eu vou ter medo. Lógico que eu tenho medo. Mas no meio desse medo, eu vou ter a paz do Senhor, que excede o entendimento dentro de mim. Eu vou ter a segurança de que é Ele quem guarda a minha vida, quem protege a minha vida. Porque todos nós queremos: eu não quero morrer, eu quero esperar o arrebatamento. Ok, pode esperar o arrebatamento. Pode ser que Deus te arrebata através de um caixão, não é? Mas aí eu não vou subir, eu vou descer. Mas é só o corpo, o espírito subiu também. Fique tranquilo. Eu não sei como eu vou, eu só sei que eu vou em nome de Jesus. Vocês entenderam ou não? Eu não sei como você vai, eu só quero que você tenha a convicção de que você vai se encontrar com o seu noivo. Amém? Com o seu Senhor. Amém? E eu quero encerrar dando uma palavra para você que está lá em Salmos capítulo 4, de 6 a 8. Essa palavra foi muito forte, e é muito forte. Preste atenção no que o salmista disse. Há muitas pessoas que oram assim, não é você. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênçãos, ó Senhor Deus. Olha para nós com bondade, Senhor Deus. Mas olha o que o salmista diz. Verso seguinte: mas a felicidade que põe no meu coração é muito maior do que aqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz,
pois só Tu, ó Senhor, me fazes viver em segurança. Enquanto que muitos estão pedindo bênção, riqueza, prosperidade, comida em fartura, o salmista diz: eu não, eu só quero a Tua paz, eu quero a Tua segurança, porque o resto o Senhor faz. Amém ou não amém? Deus é tremendo. Sabe o que a gente tem que levar para dentro da nossa casa? Paz. Quando nós estabelecemos paz, nossos filhos não vão ter crise de ansiedade, nossos filhos não vão ter depressão, nossos filhos saberão olhar para o futuro com segurança e confiança em Deus. Nós ficaremos menos doentes, não que não ficaremos, porque o nosso corpo fica doente, infelizmente. Mas a gente sabe que nós estamos em um mundo caído. Mas esse é o segredo da paz, que no mundo caído nós podemos ter paz. Dentro de uma guerra nós podemos ter paz. No meio de uma guerra nós podemos viver a paz do Senhor. No meio dos conflitos nós podemos viver a paz do Senhor. Jó, no meio de toda a sua luta, ele disse: eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. Eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará em meu favor. E no final de tudo, quando Deus pergunta a Jó: você tem mais alguma coisa para falar para mim? Ele disse: eu bem sei que tudo podes, e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Depois de tanta luta que Jó passou, Deus deu para ele dobrado em número de gados, de fazendas, de animais. Ele se tornou mais rico do que ele era, e ele teve 7 filhos e 3 filhas, e as filhas foram as filhas mais lindas que tinha da sua época, na região onde ele morava, no país onde ele morava, na terra onde ele estava. E diz a palavra que ele morreu com 140 anos, e viu netos e bisnetos. Mas olha o que ele enfrentou, olha o que ele passou. A paz que a nossa família precisa é a paz que prega, que traz a comunhão, que estabelece a alegria no lar, que gera segurança. Queridos, não tem lugar melhor para a gente estar do que dentro de casa. Eu amo estar dentro da minha casa, amo, que chega a dói, de tanto que eu gosto de ficar em casa. Mas é triste quando você conversa com irmãos crentes ou com irmãs que falam: eu não gosto de ficar dentro da minha casa. A minha casa é uma gritaria, a minha casa é uma loucura, a minha casa é um xingando o outro, e todo mundo é crente, todo mundo. Eu falo: como que pode um negócio desse? Porque frequentar igreja não leva ninguém para o céu. O que leva as pessoas para o céu é estar em Cristo Jesus, é viver a verdade do Senhor, é se permitir crescer e ser transformado por Ele todos os dias, é crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Como nosso Senhor Jesus disse: feliz são as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Ei, a sua casa, ela é o lugar da presença de Deus? Josué, quando estava falando com o povo sobre as escolhas deles, ele disse: eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. A família que serve a Cristo, a família que serve a Deus, deve desfrutar da paz de Cristo, porque o Senhor dá força ao seu povo e abençoa o seu povo, dando-lhe tudo que é bom. E se existe algo que é bom, é a paz. No mundo de hoje, o que nós precisamos? De paz. O que a sua casa precisa? De paz. Quando você está em paz de espírito, você decide melhor, você escolhe melhor, você vive melhor, você dorme melhor, você levanta melhor, você sorri mais gostoso, você ri da vida e para a vida. Mas não é a paz do mundo, é a paz do Senhor. Que não é porque você está vivendo uma crise que você vai perder a paz. Não é porque aconteceu alguma coisa no seu trabalho que você vai perder a paz. Porque a sua paz é independente de circunstâncias.
mas é porque você tem Jesus Cristo no seu coração. É porque você tem Jesus dentro da sua família. Trabalhe pela paz, lute pela paz, tenha a mesma mente e leve a sua família a ter a mente de Cristo. Você, como sacerdote da sua casa, exerça isso, profetize isso dentro da sua casa. A minha casa é um lugar de paz, da paz do Senhor no meu lar. O meu trabalho é um lugar de paz, da paz do Senhor. Porque a paz é que nos faz desfrutar da beleza da vida e da graça de Deus em abundância. Coloque-se de pé, por favor.